Existe uma menina que ela tem uma doença no qual estão pedindo milhões por uma medicação para que essa menina seja curada, e está sendo feito campanhas aí na cidade toda para angariar fundos para que essa menina, para que seja cessado essa doença na vida dessa menina. Mas nessa noite nós oramos aqui, o Espírito Santo de Deus estava conosco aqui, Ele está conosco aqui, e nós oramos com fé. Eu tenho certeza que Deus visitou aquela menina, Deus vai operar um milagre, Ele já operou um milagre na vida daquela menina. Eu tenho certeza, irmãos, que essa criança não vai precisar ter que pagar milhões por uma medicação, porque isso, ao meu ver, isso não é justo, não é justo que cobrem, que deixem uma criança indefesa morrer por causa de milhões que se exigem por uma determinada medicação. O nosso Deus, Ele tem poder para curar qualquer enfermidade, de graça. Jesus disse: de graça recebeis, de graça dais. Jesus deu a sua vida ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos alcançar curas, alcançar milagres, alcançar tudo que você e eu precisar. Está disponível pela fé, através do sacrifício de Jesus. E tudo está disponível de forma gratuita, ninguém precisa pagar por uma bênção, ninguém precisa pagar por um milagre, porque Jesus conquistou milagres, conquistou bênçãos, conquistou vitória, tudo para nós ali na cruz do Calvário. Aleluia. Por isso Ele ensina: de graça recebeis, de graça dais. Amém? Queridos, glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. A gente vai fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, do versículo 44 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 44 em diante. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem escondeu de novo. Então, em sua alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém, queridos? Aleluia. Jesus, falando nessa palavra, Ele compara o reino dos céus a um tesouro escondido que foi encontrado no campo, na qual o homem que encontrou esse tesouro, ele enterrou e comprou aquele campo. Depois Jesus faz uma segunda comparação. Ele fala que o reino dos céus é semelhante a um comerciante que busca boas pérolas, e tendo encontrado uma pérola de grande valor, ele vende tudo o que tem e compra aquela pérola. Queridos, a maior pérola, o maior tesouro que um ser humano pode encontrar se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é essa pérola. Jesus Cristo é esse tesouro. No início do seu ministério, Jesus aparece para os discípulos, alguns discípulos que estavam pescando. Um deles era Pedro, e a Bíblia Sagrada diz que ele havia pescado a noite inteira e não havia pescado nada. E aí então Jesus Cristo aparece e diz: Pedro, lance a rede para o outro lado. E aí Pedro disse para Jesus: olha, nós passamos a noite toda, não pescamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E a palavra de Deus vai dizer que Pedro então lança as redes para o lado na qual Jesus Cristo havia lhe orientado. E a Bíblia Sagrada diz que eles fizeram uma pescaria fantástica ao ponto de romper as redes. E naquele momento então, a Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro e os demais pescadores, eles chegam na praia
E a Bíblia Sagrada diz que eles deixam tudo para seguir a Cristo. Você consegue imaginar? Não sei se tem algum pescador aqui me assistindo, alguém aqui que gosta de pescar. Agora você consegue imaginar você vivendo a maior conquista da sua vida, você vivendo a maior pescaria da sua vida? Imagine o dia de glória, o dia de bênção, o dia mais lindo que você teve na sua vida. Era o que representava para Pedro aquela pescaria. Afinal de contas, ele havia pescado a noite toda e não tinha pego nada. E de repente, por causa de um comando, de uma palavra de Jesus, Pedro pescou uma multidão de peixes. E a Bíblia vai dizer que ao chegar na praia, eles deixam tudo para seguir a Jesus. Que coisa tremenda! Por que Pedro deixou? Ele deixou o barco, ele deixou os peixes, ele deixou as redes, ele deixou tudo para seguir a Cristo. Porque Pedro, assim como os demais discípulos de Jesus, descobriram que Jesus é essa pérola preciosa. Jesus é o maior tesouro que alguém pode descobrir na sua vida. O apóstolo Paulo, conhecido por nós como São Paulo, ele vai dizer, o alvo de São Paulo era conhecer a Cristo. Paulo estava disposto a perder qualquer coisa, abrir mão de qualquer coisa, sofrer o que tivesse que sofrer, pagar o preço que tivesse que ser pago, para poder conhecer a Cristo, para poder conhecer mais e mais a Cristo. E olha que Paulo não teve a mesma oportunidade dos demais apóstolos de conviver com Jesus, de caminhar com Jesus. Paulo conheceu a Jesus assim como nós, de ouvir falar. Tudo que Paulo queria, tudo que Paulo sonhava, tudo que São Paulo desejava era andar com Jesus, era falar de Jesus, era estar com Jesus, era conhecer a Jesus. Porque assim como Pedro deixou as redes, deixou o barco, deixou tudo para seguir a Cristo, Paulo também passou toda a sua vida, após ter um encontro com o Senhor, numa visão, no caminho de Damasco, Paulo deixou tudo para seguir a Cristo. É isso que acontece, querido. Quando você tem um encontro real com Jesus, a sua vida nunca é mais a mesma. Quando você tem um encontro real com Jesus, quando você entende a grandeza, a dimensão do valor que é ter Jesus na tua vida, querido, você é capaz de largar tudo, você é capaz de pagar qualquer preço, você é capaz de sofrer qualquer coisa, você é capaz de fazer o que tiver que ser feito para poder conhecer mais e mais a Cristo. Porque Jesus é essa pérola, Jesus é esse tesouro, mas que deseja ser encontrado por cada um de nós. Deus deseja que cada um dos seus filhos, cada um das suas criaturas, toda a sua criação possa descobrir esse tesouro, possa encontrar esse tesouro. E pode ter certeza, o dia que você que me acompanha, o dia que você realmente tiver um encontro real com Jesus, o dia que você realmente descobrir esse tesouro, essa pérola preciosa, você não vai querer saber de mais nada. O mundo vai perder o sentido para você. A fama, a glória humana, as riquezas, as posses, o dinheiro, aquilo que o ser humano luta tanto, aquilo que as pessoas brigam tanto, aquilo que as pessoas se matam por causa do poder, por causa da fama, da glória humana, do dinheiro, das riquezas, tudo isso perde o valor diante de Cristo. Tudo isso perde o sentido quando você tem um encontro com Jesus. Tudo isso perde o sentido quando você descobre esse tesouro precioso, essa pérola que é Cristo. Ah, querido, mas de repente você pode estar pensando, não, mas eu já tenho a Jesus, eu já conheço a Jesus, eu já conheço a Deus, eu já tenho a Deus. Sim, houve um homem na Bíblia chamado Jó, que era uma pessoa temente a Deus. Jó de Ur dos Caldeus, a Bíblia Sagrada conta a história desse homem lá no Antigo Testamento. A Bíblia Sagrada diz que Jó era um homem íntegro e temente a Deus, que se desviava do mal.
Esse homem era tão santo, tão íntegro, que ele chegava ao ponto de fazer esmolas, de fazer ofertas a Deus para a purificação e santificação dos seus filhos, porque ele achava que os seus filhos poderiam estar pecando na ausência dele, e para que Deus pudesse santificar os seus filhos, Jó fazia ofertas contínuas a Deus. Jó, sendo um homem temente a Deus, embora sendo um homem íntegro, esse homem passou por provações jamais vistas na vida de um homem. Ele foi provado num nível severo, ao ponto de perder todas as suas posses, ao ponto de perder todos os seus 10 filhos, e todo esse sofrimento, ainda assim, não foi capaz de desviar esse homem dos caminhos do Senhor. Todo esse sofrimento não foi capaz de corromper este homem, que permaneceu fiel com Deus. E porque ele permaneceu fiel com Deus, Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E Deus restituiu filhos, Deus restituiu posses, Deus restituiu tudo que aquele homem havia perdido. E aí você vai ver Jó dizendo: antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó, ele reconhece, ele declara, ele afirma que o conhecimento que ele tinha de Deus, embora ele fosse um homem temente a Deus, embora ele fosse um homem que se desviava do mal, embora ele fosse alguém religioso que procurava fazer o que era certo, e quem sabe essa é a sua realidade. Às vezes muitos de nós achamos que conhecemos a Deus, muitos de nós achamos que já somos íntimos de Deus, muitos de nós achamos que já somos experts no assunto de Deus, no assunto de Jesus Cristo, quando na verdade temos muito ainda para conhecer. A palavra de Deus vai dizer em Oséias capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nenhum de nós, queridos, pode dizer que conhece totalmente a Deus. Nós conhecemos em parte. São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, ele diz: olha, agora nós conhecemos em parte, como que um espelho. Nós conhecemos a Deus em parte, de maneira parcial, mas um dia nós conheceremos a Ele face a face. Nenhum de nós, querido, nenhum de nós conhece a Deus totalmente. O que nós conhecemos é uma forma parcial de Deus. Mas eu quero te dizer, eu posso te afirmar na noite de hoje, que Deus deseja se revelar para mim e para você. Ele deseja revelar os seus tesouros. Ele deseja revelar a sua grandeza. Ele deseja se mostrar para você. Tem muito mais de Deus para mim e para você. Eu e você precisamos ter sede. Eu e você precisamos desejar mais de Deus. Eu e você precisamos desejar pagar o preço que tiver que ser pago, abrir mão do que precisar ser aberto, fazer o que precisar ser feito por esse conhecimento. Amém? Se eu e você entendermos que Jesus é essa pérola, se eu e você entendermos que Jesus é esse tesouro, querido, nós vamos fazer o que tiver que ser feito, vamos pagar o preço que tiver que ser pago, vamos sacrificar o que tiver que ser sacrificado, porque, amados, assim como Paulo, eu não posso dizer que conheço totalmente a Deus. Eu ainda não conheço tudo, eu ainda não sei tudo, mas eu posso te afirmar, já sei acerca de Jesus Cristo, é o suficiente para que eu venha gastar o resto dos meus dias e da minha vida por amor a Ele, porque Ele é tudo para mim. Jesus é tudo que eu tenho, Jesus é o meu maior tesouro. Eu me considero uma pessoa sucedida, bem-sucedida, porque eu tenho uma família, eu tenho uma mulher maravilhosa, eu tenho 2 filhos maravilhosos, lindos, uma esposa linda também, eu tenho um pai e uma mãe maravilhoso, eu tenho 3 irmãos maravilhosos, cunhadas maravilhosas, eu tenho uma família maravilhosa, sogro e sogra maravilhosos. Eu sou abençoado por Deus, porque eu tenho uma família abençoada. Deus me deu um ministério,
Deus me deu amigos de verdade, pessoas que eu posso contar com elas, pessoas valiosas. Então eu posso me considerar uma pessoa bem-sucedida. Deus me deu muitos amigos, Deus me deu muitos irmãos. Nada do que eu tenho, nada do que eu conquistei até aqui é e pode ser mais importante do que Jesus. Jesus é o maior tesouro. Jesus é a maior dádiva. Jesus é o maior presente. É a maior bênção que alguém pode alcançar. Deus nos amou de tal maneira que Ele entregou esse presente. Ele entregou Jesus. Ele entregou a Jesus. Ele entregou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deseja salvar toda a humanidade. Deus deseja salvar a tua casa. Deus deseja construir uma nova história na tua família, na tua vida. Mas para isso, nós precisamos realmente nos entregar por inteiro. Com Deus é assim, não tem como se entregar de forma parcial para Deus. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Deus nos quer por inteiro. Deus nos quer corpo, alma e espírito. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que o primeiro e principal mandamento da Bíblia Sagrada é: amarás ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Queridos, se eu quero realmente agradar o meu Deus, se você realmente ama a Deus, se você realmente conhece a Deus, você precisa dar prazer para Deus, você precisa alegrar o coração de Deus. E como é que a gente alegra o coração de Deus? Cumprindo os seus mandamentos. Só tem uma forma de retribuir o amor que o Pai tem por nós, ao ponto de entregar o que Ele tinha de maior valor por mim e por você, que é o seu Filho Jesus. A melhor forma de corresponder a esse amor é guardar os seus mandamentos. Ou seja, amar o nosso Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E como que se faz isso, meu querido? Como que se faz isso? Só tem uma forma de fazer isso: é ofertando a minha vida, é ofertando a sua vida, o resto dos seus dias para Deus, em benefício de Deus, em benefício do reino de Deus, em benefício do estabelecimento do reino de Deus na terra, em benefício da ampliação do reino de Deus na terra. Deus deseja ocupar a terra com seus princípios, com seus valores. Deus deseja estabelecer o reino dele aqui na terra, como é nos céus. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, porque o desejo do Pai é implantar, é estabelecer o reino dele aqui na terra, assim como é nos céus. Deus deseja que a jurisdição celestial alcance todo o espaço, toda a jurisdição territorial, em todos os ambientes, em todos os lugares. Deus deseja estabelecer seus princípios, seus valores, o seu reino. Mas para isso, Deus está contando comigo e com você. Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com a nossa participação, Deus conta com a nossa atuação. Eu e você precisamos nos oferecer a Deus como uma oferta viva, santa e agradável a Deus, para que Ele possa nos usar como agentes de milagres, para que a sua justiça seja feita na terra. Só vamos aceitar esse desafio quando você entender o valor do reino de Deus. Se você entender que o reino de Deus é como um tesouro que o homem foi e enterrou no campo e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo para poder ter acesso àquele tesouro. Se você entender que o reino de Deus é semelhante a uma pérola preciosa, no qual o comerciante foi e vendeu tudo para adquirir aquela pérola. Se você entender o valor, a dimensão, a grandeza do que é o reino de Deus, eu garanto que você vai colocar tudo isso em primeiro lugar na sua vida, e que você nunca mais vai negociar nenhum outro valor com esse valor, porque
porque não existe nada mais precioso do que Jesus. Não existe nada mais precioso do que poder transportar a arca, do que poder carregar a glória de Deus. Não existe nada mais precioso do que ter o reino dos céus habitando dentro de nós, e de que poder ser um instrumento nas mãos de Deus para estabelecer esse reino, para implantar esse reino na terra como é nos céus. Amado, Deus está contando comigo, Deus está contando com você. E eu quero fazer uma oração para você que deseja ter esse reino de Deus, você que deseja ter esse Jesus na tua vida. Eu quero convidar você, aí onde você está, feche os seus olhos, nós vamos orar. Eu quero te desafiar a entregar a sua vida para Jesus. Você que quer ter esse reino de Deus na sua vida, você que quer começar uma nova história, você que quer experimentar essa grandiosidade que é o reino de Deus. Feche os seus olhos, coloca a mão no teu coração e ora comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço na noite de hoje, eu te peço, Senhor, eu quero conhecer a grandiosidade do teu reino, eu quero conhecer a Jesus mais e mais, eu quero te conhecer, Senhor, mais e mais. Eu quero, Senhor, ter esse reino cada vez maior na minha vida, e eu quero, Senhor, ser um instrumento de justiça, um instrumento nas tuas mãos, para estabelecer o teu reino, para proclamar o teu reino, para implantar o teu reino, os teus valores, os teus princípios na terra, assim como é no céu. Usa-me, Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos, e usa-me, Senhor, usa-me com poder, usa-me com autoridade, usa-me com unção, usa-me com intrepidez, usa-me com sabedoria, usa-me com graça, Senhor. Toma a minha vida nas tuas mãos e usa-me, Senhor, para estabelecer o teu reino, para alcançar mais e mais o teu reino, para ampliar territórios, para conquistar as nações da terra. Amém e amém.